Bom, então, quando a gente idealizou, digamos assim, dentro de um processo de treinamento, dentro da evolução da ciência, né? Ficou estabelecido que essas fases do treinamento, elas são fases importantes, né? A primeira coisa que se pensa é como é que a gente então sistematiza e quais são as características de cada fase. Por que é uma fase geral, o que é uma fase preparatória, né? A fase competitiva, pelo próprio nome, já fica mais fácil da gente concluir. Mas o que é uma fase geral, né? Na fase geral... Mas é bom frisar que essa fase competitiva não é sinônimo de competição. Ela visa mas não é competição o em alto... si só. Ela visa, na uma verdade... fase. Por que ela é chamada de competitiva? Porque dentro de uma linha geral, você tem ali como alvo, né, um calendário onde as provas, ou a principal prova, ou aquele ciclo de provas, eles ficam próximos dessa Sim. fase. Então, na verdade, a fase competitiva, ela seria, você identificaria o atleta ali na sua máxima performance, na sua máxima capacidade, nas suas máximas potencialidades. Bom, então se eu tô ali no pico de performance desse atleta, né, para que ele possa de fato ter o melhor resultado de prova, as fases anteriores, elas precisam então visar esse escalonamento. Tá certo? Então, a fase geral, que seria ali idealizada, né, por Murphy-Kotov como a primeira fase, ela seria justamente a fase onde você identifica as capacidades e limitações dos atletas. Então, né, aquela principal fase de testagem, aquela principal fase onde você vai criar os planos iniciais, né, e as metas iniciais, tá certo? Então, onde você vai olhar as capacidades em termos de aptidão física, ou seja, quais são os elementos fisiológicos daquele atleta, em que nível que ele se encaixa, qual é a classificação, se ele está abaixo, se ele está dentro do esperado, se ele está acima, tá certo? Então, as capacidades coordenativas, né? Então, não é só a aptidão física em si, o geral, mas as capacidades coordenativas, angariar os recursos necessários e traçar aquelas metas. Então, essa fase geral... se a gente faz um comparativo com as demais fases, ela tem uma variação de tempo bastante considerável. Se você pensa num atleta, né, de altíssimo nível, ele tem, às vezes, uma fase geral que ela é relativamente mais curta. E se você pensa num atleta mediano de nível, essa fase geral ela pode se estender. De repente, até botando de lesão, atleta botando de lesão. Exatamente. Vou tentar trazer aqui para uma realidade. Por exemplo, mas um jogador... Tá, pode falar. Não, tipo assim, um jogador de futebol que foi contratado recentemente. Acabou de ser contratado. Vamos imaginar que foi contratado no início da temporada. E aí você normalmente tem aquela bateria de exames. Às vezes esses exames são feitos até antes de assinar o contrato, para garantir que ele não tem nenhuma lesão. Então, você pode complementar, mas esses testes, essas análises que você está comentando aí no início, normalmente é feito ali com a preparação física, né, com profissionais de educação física. A gente pode estar comentando aqui sobre testes de campo, testes de laboratório, testes para avaliar, por exemplo, dentre outras variáveis, condicionamento cardiorrespiratório, o chamado VO2 máximo, limiares ventilatórios, né? De repente a gente pode estar fazendo uma antropometria, uma composição corporal, seja pelo um método duplamente indireto ou duplamente indireto, uma composição corporal, dobra cutânea, biopedância, né? Até com outras técnicas possíveis. Então, dentro dessa antropometria, de repente, circunferência, avaliar se tem algum risco cardiometabólico, alguma coisa assim, exame laboratorial, tudo dentro do contexto, flexibilidade, potência, teste de Wingate. Por isso que eu falei, é a fase onde você vai, digamos assim, selecionar de fato o que você precisa trabalhar com aquele atleta. Por isso que é uma fase geral, porque eles chamam de fase geral. Porque você, na verdade, olha, você faz um scanner de cima a baixo, que vai desde da clínica, ou seja, da condição física inicial, né? Ou seja, se o indivíduo ele é um indivíduo saudável ou não, se há uma identificação de risco ou não, e das capacidades, literalmente, né? Porque uma coisa é você fazer um exame clínico, você ser classificado saudável ou não saudável. Outra coisa é você ser classificado em níveis de aptidão física. Com certeza. Tá certo? Então aí, por isso que tem uma bateria de exames clínicos, né? E aí, quando eu falo exame clínico, eu estou falando de todas as esferas da área médica. E tem as capacidades físicas, que aí são os testes voltados para as análises funcionais. E até para cada esporte. Vamos lá. Para cada esporte. Uma ginasta. Eu quero avaliar flexibilidade, por exemplo, coordenação motora. Talvez no atleta de futebol, eu não precise de tanta avaliação de flexibilidade. Ou
A Aí flexibilidade depende. dele pode ser adequada com score menor. Depende. Isso, na verdade, é uma grande evolução, né? Vou até tocar nesse assunto, mas já que a gente já falou para não esquecer, é uma grande evolução da modernização do processo de periodização, que aí veio depois dos outros pesquisadores, como Matviev, Bompa, né? Que foi, na verdade, a individualização do processo de periodização. Né? Então, assim, claro que a gente não abandonou, ninguém abandonou os modelos referenciais teóricos da periodização. Né? Como eu falei, eles se estendem até hoje. Foi introduzida ali uma nova fase de transição, mas a gente não abandonou esses modelos referenciais teóricos. Mas, hoje, a gente não pensa na periodização, né, no mesmo processo de testagem, de avaliação, de monitoramento, de controle de carga, igual para todo mundo. Né? Mesmo nos esportes individuais, você tem variações dependendo da fase de treinamento. Né? Ou seja, a escolha, a seleção, as datas, o planejamento, né, da testagem, ela muda. Às vezes você faz uma bateria de testes iniciais que elas não precisam necessariamente se repetir. Sim. Tá certo? Então, porque na verdade, por que você faz o teste? O que é um teste? O que é um exame? Na verdade, é uma triagem. Né? É apenas uma das ferramentas possíveis para você ter um referencial do que precisa alcançar. Então, óbvio, você tem pré-determinado níveis, uma classificatória, então você adquire aquele resultado e aí você faz o que é aquele resultado? Você planeja outros elementos, né? Então, posso dar um exemplo aqui? Então, por exemplo, fez um exame laboratorial de triagem, um teste inicial, um monte de bateria de exame, viu, sei lá, hemoglobina glicada, né, que poderia ser um indicativo de controle glicêmico ao longo ali dos últimos 2, 3 meses que seja, hemoglobina glicada. Cara, deu tudo normal. Tá normal, a pessoa é magra, é atleta, deu normal. Preciso repetir daqui a 3, 4 meses de novo na segunda bateria de teste? De repente, quando for trocar de bloco, de mesociclo? Não precisa. De repente, o percentual de gordura inicial já está adequado também, inicial. Você está vendo que ela foi se mantendo ao longo daqueles 3 meses, por exemplo. Preciso repetir o percentual de gordura, gerar um número? Talvez não precise. Acho que é isso que você está também querendo dizer. E essa individualização, inclusive em atletas coletivos, de esporte coletivo, eu acho que começa muito no futebol americano. O futebol americano tem muito disso. E é até um preparador físico específico para cada atleta, a depender da posição. Exato. É um esporte que, claro, envolve muito dinheiro, tem muita grana e tem essa condição financeira para especializar ainda mais a posição, que exige uma corrida maior, uma resistência maior ou mais força bruta, né? Olha o esporte americano, o futebol americano. Então, dependendo da posição, as valências, as capacidades físicas, né, que tem que ser aprimoradas, a depender do atleta, pode diferir. Exatamente. Na verdade, é o que a gente mais vê, né? Quando você olha esportes coletivos, dificilmente você consegue pegar um esporte coletivo onde você tem uma homogeneidade morfológica, digamos assim, de todos os atletas, né? Os posicionamentos, eles são cada vez mais específicos, o que exige adaptações fisiológicas, biomecânicas, né? Antropométricas, que são específicas. E aí, por isso que eu falo, a modernidade do processo de periodização, ela veio por esse viés, né? Não adianta, por exemplo, fazer um teste de VO2 para um atleta que talvez o VO2 não seja o VO2 máximo, né? Não seja aquela ferramenta de importância para ele ganhar uma prova. Sim. Entendeu? Então, assim, mas tem atletas não. Tem atletas que eu preciso ir aprimorando o VO2 até a fase competitiva. Então, a individualidade, né? Na verdade, a individualidade é aliada ao que a gente chama da especificidade, que é um outro princípio do treinamento. Então, individualidade biológica é um princípio do treinamento, é o primeiro carro-chefe, né? Quem você vai, de fato, treinar, né? Ou seja, o conhecer aquele corpo, aquele organismo, com todas as suas particularidades, capacidades e limitações. Então, a gente precisa identificar tudo isso nessa fase geral. Então, mais uma vez, é a fase onde você vai identificar risco, é a fase onde você vai, possivelmente, identificar uma predisposição a uma determinada posição de jogo. Você pode até direcionar, dependendo das qualidades físicas que você avalia, o melhor esporte para aquele atleta. Se você pensa assim, por exemplo, numa equipe e de juvenil, numa equipe ali onde você tem um celeiro de atletas que às vezes você vai direcionando mediante ao que você habilidade avalia. Técnica, né? Até o talento, né? Vamos dizer. Exato, ao que você avalia na fase preparatória, na fase geral, perdão. Bom, então essa fase geral ela vai depender de todos esses elementos que a gente acabou de falar. Bom, e aí temos a fase preparatória. Então, o nome dela, preparatória, é porque ela está preparando para alguma coisa. Então, ali você já tem
possivelmente, as metas das fases gerais estabelecidas e cumpridas, né? Assim, cumpriu as metas, ou seja, você teve os resultados iniciais e você vai ter um direcionamento. A fase preparatória, assim como a fase geral, ela também pode se estender para mais tempo ou menos tempo, de acordo com esses elementos que vão ser alcançados. E aí a fase preparatória, ela começa a ter uma diferençazinha da fase geral no sentido da intensidade, no sentido da aprimorar mais o processo específico daquele desporto, daquele atleta. E algumas provas hoje, a gente já percebe, né? Algumas provas ao longo da carreira, do calendário de provas do atleta, já são embutidas nessa fase preparatória. Não com o sentido de ganhar a medalha, de fazer o primeiro lugar, mas de fazer esses escalonamentos para uma prova teste, alvo, né? provas testes, exatamente. Tá? Normalmente, quando começa a fase preparatória, pode ter uma nova bateria de exames, né? De teste para saber como foi a evolução. Exato. Nessa fase geral. Até para eu saber se eu estendo ou não, se eu, né, diminuo, se já tá, meu atleta já está aquém do que eu precisava, ou ele está muito além, então a gente vai fazendo esses ajustes, né? Então, esse planejamento em termos cronológicos, eles não são necessariamente o nosso calendário anual. Isso aí precisa ficar bem claro. A gente tem, né, o ano é um ano para todo mundo, mas o que não significa que todas essas fases gerais, elas vão ser, geral, preparatória e a competitiva, ela vai ser realizada sempre na mesma época, com a mesma data, com a mesma duração, nos mesmos 24, nas mesmas semanas. Então, a partir daí, né, a gente criou, né, enfim, os pesquisadores da época começaram a observar que esse tempo, ele é um elemento que precisa ter controle, tá certo? E por que esses controles, esses elementos, eles não seguem essa mesma ordem cronológica, ou seja, os mesmos horários, os mesmos dias da semana, os mesmos meses? Porque eles são pautados numa adaptação, né? Eles são pautados com objetivos de mudança fisiológica. E essas observações de como a gente muda a fisiologia de um indivíduo, ela também não é um conceito novo, é um conceito já bastante observado empiricamente, mas foi ali pela década de 50, na verdade, que criou-se um conceito, uma denominação técnica científica através de Hans Sale, que é um dos grandes médicos renomados aí na fisiologia humana e fisiologia do exercício. Então, ele criou o que a gente chama da síndrome de adaptação geral, né? Tá aqui bem descrita ali em 1972. Então, o que o Hans Sale apontava pra gente? Na verdade, que o nosso organismo, né, ele reage a estímulos. Então, esse aqui foi o modelo criado por ele, onde você tem um estímulo estressor, né, sendo submetendo esse indivíduo a um estímulo estressor, seja ele qual for, então não necessariamente é de exercício, e esse organismo ele vai ser abalado, né? Então ele vai sofrer um abalo a partir desse estresse, que vai provocar diversas reações fisiológicas. E essas reações fisiológicas foram denominadas por Hans Sale como reações de alarme. Então, todas aquelas modulações agudas e crônicas que o indivíduo tem quando ele sofre um determinado estresse, tá certo? Então, desde ali dos parâmetros fisiológicos, cardiovasculares, né, a sudorese, o cansaço, a fadiga, o sono, enfim, tudo isso, a fome excessiva, né, as mudanças de humor, tudo isso estão relacionados ali a essa fase de alarme.